Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva e eu fico muito feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miquel Alves e meu WhatsApp para você que nos ouve me mandar uma mensagem fazendo o seu pedido de oração é 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miquel Alves, no Instagram é @Miquel Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miquel Alves. Sigam-nos lá que temos conteúdo de qualidade para vocês. Senhor meu Deus, Pai amado, Deus eterno, obrigado por mais esse programa Palavra Viva. Fala conosco mais uma vez mediante a Tua Palavra. Abençoa as pessoas que irão ouvir esse programa de rádio e que o Senhor possa fazer coisas grandiosas por nós, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciar na sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo contato 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Eu quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Como também quero agradecer aqui a Marcearia Betel, que fica situada na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 988 96 3701. E esse número também é o WhatsApp. E atenção, lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Eu quero mandar aqui também um abraço à minha avó Neide, que sempre está nos acompanhando pelo aplicativo da Rádio Paz no Vale. Ela nos ouve lá de Mauá, São Paulo. Ela que mora com a minha tia Sara também, um abraço. Meu tio Mauro, meus primos. Deus abençoe todos vocês que sempre estão nos acompanhando aí, compartilhando com as pessoas. E você também que nos ouve pode compartilhar pelo aplicativo da Rádio Paz no Vale com o maior número de pessoas no nosso programa. Hoje nós iremos meditar na segunda parte da mensagem que tem por título A intimidade de Moisés para com Deus. A intimidade de Moisés para com Deus. E para isso eu quero ler com vocês, novamente, o texto que se encontra em Êxodo, capítulo de número 33. Nós vamos ler os versos 7, 9 e 11, parte A, que diz assim: E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Ontem nós observamos, entendemos alguns pressupostos introdutórios e algumas verdades a respeito sobre intimidade, por exemplo, do que é necessário, por exemplo, para uma pessoa ser íntima de alguém, ou no caso, íntimo de Deus. Nós vimos sobre a disponibilidade, o lugar, a hora marcada e a assiduidade. Como também o que requer daquele que busca intimidade.
o que uma pessoa que busca intimidade, qual comportamento ela deve ter, qual é a reação que ela deve ter. Que no caso é a proximidade, a exclusividade, a reciprocidade e a fidelidade. E com isso nós observamos o texto que nós acabamos de ler, que Moisés tinha esse hábito. O hábito de montar a sua tenda afastada do arraial. Ele tinha esse hábito de fazer a sua tenda fora do acampamento de Israel, para que ele pudesse ter um momento a sós para com Deus, para que ele pudesse se relacionar com Deus. E essa não era ainda a tenda do encontro, a tenda da congregação, o tabernáculo, porque o tabernáculo só será concluído no final do capítulo 40 do livro de Êxodo, verso de número 17, e ao fim do segundo ano e do primeiro mês que o povo estava no deserto do Sinai. Lembrando que aqui, Êxodo capítulo de número 33, em que nos é narrado esse fato, o povo tinha acabado de receber as tábuas da aliança, né? O povo tinha acabado 40 dias antes de fazer uma aliança com Deus e já havia quebrado essa aliança. E faziam aproximadamente aqui uns 3, 4 meses que eles estavam no deserto, isso depois que eles haviam saído do Egito. E Moisés, ele nos é narrado aqui esse episódio em que Moisés tinha a sua vida de intimidade com Deus. Ele que era um líder político, era um líder religioso, porém era alguém que tinha autoridade com Deus. E essa autoridade trouxe a Moisés, a reboque, alguns privilégios. Trouxe a ele algumas responsabilidades. Por exemplo, quais foram os privilégios que Moisés adquiriu em sua posição? Autoridade e poder. E aqui nós precisamos entender que autoridade e poder são coisas diferentes. Porque a autoridade não é o que fazemos para obter o poder, mas o que recebemos para exercê-lo. Por exemplo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele recebeu a autoridade de ser presidente do Brasil, ou seja, de ser o governante máximo da nossa nação. E com isso veio, dessa autoridade veio o quê? O poder. Lhe foi conferido poder, lhe foi concedido os meios para que ele possa exercer essa autoridade. Então, pela regra, nós temos autoridade primeiro e poder segundo. Quer dizer, autoridade é algo que você recebe de. E poder é algo que lhe vem por consequência. Não é algo autoproduzido por quem tem. Não, você recebeu uma autoridade e essa autoridade lhe deu poder para exercer essa atividade, para lhe exercer esse fator. Quando a gente lê, por exemplo, Êxodo capítulo de número 3, versos de número 2 a 6, nós observamos o chamado de Deus para com Moisés. O texto diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, e no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse-me mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Aqui nós precisamos destacar 2 pontos. Primeiro, o chamado. Quem que chamou Moisés? Deus. Onde Deus chamou Moisés? No deserto de Midian. Quando Deus ele chamou Moisés? Deus ele chama Moisés quando ele está o quê? Apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Isso ele com seus
80 anos de idade. Então perceba que o chamado, ele é de cima para baixo. É Deus quem chama. É Deus que nos chama e nos chama quando nós não estamos esperando o chamado. É Ele que nos comissiona para algo, é Ele que nos induz para os seus propósitos, para os seus desígnios. Segundo, a reação ao chamado. Como que Moisés reagiu ao chamado? O texto diz: e Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Eu já tenho falado aqui com vocês algumas semanas, e nós já observamos em outras exposições que é algo uniforme, algo padronizado quando Deus chama alguém, esse alguém se prostrar, esse alguém se lançar diante a presença de Deus. Não tem outro meio, não tem outro caminho, não tem outra maneira daquele que é chamado reagir a não ser se lançando ao chão. Vou dar só um exemplo para vocês. Lá no livro de Ezequiel, nós encontramos no verso 1 e depois no verso 28, parte B, o chamado de Deus para com Ezequiel e a reação de Ezequiel após ser chamado. Olha só o que o texto diz. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Verso 28. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então, preste atenção. Quando que Deus ele chamou Ezequiel? Ezequiel estava aí com seus 30 anos de idade. E se você for estudar um pouco sobre a vida de Ezequiel, Ezequiel era o quê? Era para ser sacerdote. Ele era da tribo de Levi. Só que o que acontece? O ministério profético, aliás, o ministério de sacerdote se iniciava aos 30 anos de idade. Só que existe um problema. Ezequiel estava onde? Estava no exílio. Então, ele não exerceria o papel, a função de sacerdote no templo de Jerusalém. Até porque o templo havia sido destruído, a cidade de Jerusalém havia sido destruída, ele havia sido levado para o cativeiro babilônico, ou seja, se ele tinha um sonho de ser sacerdote, se ele tinha o desejo, a ansiedade de ser sacerdote, isso já não aconteceria. Só que o que acontece? Deus, ele quando quer me chamar, Deus quando ele quer te chamar, não interessa onde você está. Você pode ser uma ferramenta na mão de Deus aonde você está. Ezequiel estava onde? Na Babilônia. Deus chama Ezequiel aonde? Na Babilônia, às margens do rio Quebar. Deus rasga os céus e faz com que Ezequiel tenha visões de Deus. E você depois leia lá Ezequiel capítulo 1, porque nos é narrado lá a visão que ele teve, uma visão extraordinária. De modo que esse mesmo Ezequiel se lança ao chão. Esse mesmo Ezequiel se prostra diante ao Criador dos céus e da terra. Quer dizer, não interessa se você está fazendo a faculdade dos sonhos, não interessa se você está trabalhando no trabalho dos sonhos, não interessa se você está morando na casa ou no bairro dos sonhos. Quando Deus quer me chamar, quando Deus quer te chamar, Ele simplesmente chama. E o chamado dele é o quê? Irresistível. O chamado dele é o quê? É um chamado que nos atrai, que nos envolve com as suas cordas de amor. O chamado torna-se maior do que tudo na nossa vida, torna-se o desígnio, torna-se o propósito. É como alguém que está apaixonado, você não consegue viver fora do seu chamado, fora do seu propósito. Isso aconteceu com quem? Com Moisés. Deus deu autoridade para Moisés. Olha só o que diz lá, capítulo 3 do livro de Êxodo, versículo de número 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quem disse que era para Moisés ir a Faraó? É Deus. Quer dizer, a autoridade não vem de Moisés, a autoridade vem de Deus. O chamado não vem de dentro, o chamado vem de fora. É Deus quem chama, é Deus quem nos atrai para os seus desígnios, que nos atrai para os seus propósitos. É Deus quem diz, eis que te digo, e é Moisés quem responde, eis-me aqui.
A autoridade é de Deus. É por isso que todo aquele que não vive debaixo da submissão a Deus, ele cai. Pois a autoridade é de Deus e não do homem. Quando você ainda lê Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 1 a 9, nos é informado, nos é narrado que Deus não apenas deu autoridade a Moisés, mas Deus também deu a ele poder. Olha só o que o texto diz. Então respondeu Moisés e disse: eis que me não crerão nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e a tornou-se em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito, e tirando-a, eis que a tua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. E disse: e depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como uma outra carne. E acontecerá que, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramará na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Quer dizer, Deus ele deu autoridade para Moisés, mas Deus também deu a ele o quê? Poder. Quer dizer, o poder só é concedido a quem Deus deu autoridade. Porque o poder pelo poder não significa nada. Quando você vai ler lá Mateus 7, versos 21 a 23, em que diz que muitos realizaram sinais, prodígios, maravilhas, expulsaram demônios, falaram em outras línguas. Naquele último dia vão dizer: e nós? E nós não vamos entrar no gozo celestial? E aí Deus vai dizer abertamente: olha, eu não conheço vocês não. Por quê? Porque poder não é suficiente. Não basta vocês terem poder. Interessa saber se vocês têm o quê? Autoridade. Não interessa se vocês realizam sinais, porque até Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele também realizaria o quê? Muitos sinais. Só que o que acontece? Quando eu olho para os frutos do Espírito, eu vejo autoridade. Quando eu olho para os dons do Espírito, eu vejo poder. Quer dizer, não adianta você ter poder sem que você tenha o quê? Autoridade. Não adianta você ter poder se você não tem caráter. Não adianta você ter poder se você não tem nome. Porque o que nos faz ser aceito é a autoridade. O poder por si mesmo não resolve nada. Eu acho interessante algo que Augusto Cury diz, porque ele diz o seguinte: homens querem ser empresários, empresários querem ser políticos, políticos querem ser reis, reis querem ser deuses, e somente Deus quis ser homem. Isso é o que? A ganância pelo poder. Se quer muito poder, se quer muitas coisas atreladas ao quê? A esse egoísmo, mas não se tem autoridade. Moisés tinha poder, mas Moisés também tinha autoridade. Só que tem uma questão mais interessante: Moisés não era apegado ao poder. Por quê? Porque quando você lê lá Números capítulo 11, é relatado que Moisés estava, vamos dizer assim, estressado pelo peso do chamado. Moisés chegou a Deus e falou assim: olha, eu não consigo lidar com esse povo. Esse povo é um povo de dura cerviz, ele é um povo de pescoço duro. E aí Moisés ora a Deus, intercede a Deus, e Deus entra em cena, fala assim: não, reúne 70 anciões, que eu vou transferir a carga que está sobre você para eles. E diz que Moisés reuniu lá 70 homens dos anciões de Israel, e Deus transferiu o espírito
Espírito que estava sobre ele para aqueles. Quer dizer, repousou o Espírito que estava sobre Moisés sobre aqueles 70 homens. E vai dizer lá Números capítulo 11, verso 25 a 29, que alguns começaram a profetizar. Por exemplo, Edade e Medade começaram a profetizar. Um dos moços, um dos serviçais de Moisés, foi imediatamente correr a ele. Por quê? Porque esses estavam profetizando lá no meio do arraial. E Josué, que era servidor de Moisés, teve ciúmes por conta de Moisés. Teve ciúmes desses por conta da autoridade e do poder que Deus havia dado a Moisés. De modo que Moisés ainda vai dizer: tens tu ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Ou seja, bom se todos soubessem o peso da responsabilidade de ser profeta. Porque se esse povo entendesse isso, eu teria todos os meus problemas sanados. Quer dizer, Moisés não estava apegado ao poder. E aí vai surgir dois problemas nessa trajetória. Por quê? Vai surgir ciúmes por parte de Miriam, vai surgir inveja por conta de Corá, Datã, Abirão e On, que contestaram. A Miriam contesta a autoridade de sacerdote que Moisés tinha, e depois você tem Corá, Datã, Abirão e On, que contestam a autoridade de sacerdote que Moisés tinha. Aliás, Miriam contestava a autoridade de profeta que Moisés tinha, e os outros contestaram a autoridade de sacerdote que Moisés e Arão tinham. Isso é tão forte, é tão interessante, porque quando Miriam, por exemplo, se levanta contra Moisés, falando palavras contra Moisés, diz o texto lá de Números capítulo 12, que Deus ouviu. E quando Deus ouviu, ele chamou para tirar satisfações Moisés, Arão e Miriam. Miriam havia levantado falso para Arão, que era irmão mais velho de Moisés. E Deus ouviu aquela crítica, Deus ouviu aquelas palavras. E isso é tão forte porque Deus falou assim: olha, quando eu quero falar com o povo, eu falo por meio de sonhos e visões. Mas quando eu quero falar com Moisés, eu falo com ele face a face, ou seja, eu tenho intimidade com ele. Isso é, eu dei a ele o privilégio, eu dei a ele a autoridade, eu dei a ele poder. Isso aqui é muito sério para nós, porque isso mostra a motivação de se fazer a obra de Deus. Porque tem muita gente que está cantando, tocando, pregando, regendo, liderando, só que com a motivação errada. É por ciúmes, é por querer estar numa posição acima dos outros. É exercer uma autoridade que Deus não lhe conferiu. Isso é tão grave sobre a vida de Miriam que ela vai ficar o quê? Leprosa. Se não fosse Moisés interceder pela vida dela, ela ficaria a vida inteira excluída do meio do povo de Israel. Isso porque ela queria o quê? A posição mais elevada. A mesma coisa aconteceu com Corá, Datã, Abirão e On. Tiveram inveja de Moisés. Pensavam o seguinte: vocês estão se colocando acima de nós, vocês estão se elevando acima da congregação do Senhor. Eles estavam contestando o ofício de Arão e de Moisés no sacerdócio. É interessante por quê? Porque Corá, ele era da tribo de Levi, e ele cumpria funções dos coatitas, que era levar o quê? A mesa, os castiçais, levava as demais coisas ali do templo. Só que ele não estava satisfeito com aquela situação. Os outros, Abirão, Datã, On, eles nem eram, para vocês terem uma ideia, da tribo de Levi. Eles eram rubenitas, ou seja, eles nunca seriam sacerdotes, mas eles queriam a posição mais elevada. De modo que Moisés vai fazer uma oração dizendo assim: Deus, eu quero uma coisa diferente. E disse que Deus vai abrir a terra e vai engolir todos eles. Isso por quê? Porque eles queriam uma posição que não foi lhes conferida. Esse é o grande perigo de você viver fora do propósito de Deus para a sua vida. A minha oração é que nós possamos entender isso. Buscar intimidade pelas motivações corretas. Deus abençoe vocês. Segunda-feira nós estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva. Deus abençoe vocês. Até semana que vem.